A paz do Senhor, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, que se encontra no livro do 1 João, carta de João, capítulo 4, o versículo 1. Esse é o versículo que está dentro de mim, aonde eu vou, eu levo esse versículo, até pregando para as pessoas que não conhecem Jesus. Então esse versículo foi um dos versículos que Deus usou para me libertar. E me chamou a atenção esse versículo. 1 João capítulo 4, versículo 1, parte A. Está escrito assim: Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se o espírito são de Deus. Amados, irmãos, pessoas, você que está ouvindo este áudio, vai ouvir este áudio, tenha atenção com as coisas de Deus. Se você não tem como ter atenção das coisas de Deus, peça a Ele para te dar sabedoria, para você ter discernimento do Espírito que está falando com você, que está ordenando a você, porque toda pronúncia provém do Espírito. Se você não souber o Espírito que está falando com você, você vai estar ouvindo a voz de Satanás e está obedecendo a Satanás. Ainda que você seja um pastor, ainda que você seja um presbítero, ainda que você seja alguém espiritual, você pode estar enganado em dar ouvido ao Espírito que não provém de Deus. Por isso que Jesus Cristo diz que naquele grande dia muitos serão enganados, muitos serão desviados do caminho do Senhor por dar ouvido. Uma coisa é Deus falar com você e você obedecer. Outra coisa é Satanás falar com você e você obedecer. Quando você não conhece, não tem discernimento do som que está falando, que está pronunciando, te ordenando, você vai estar fazendo a vontade de alguém que você não conhece. Por isso que Jesus Cristo diz: aqueles que são meus, ouvem a minha voz, me obedecem. Aqueles que ouvem o Espírito Santo que está na terra, que é sobre Jesus, e hoje o Espírito Santo está sobre aonde? Sobre o povo de Deus. É por isso que no livro de João 14, versículo 17, está dizendo que o Espírito Santo, o mundo não pode receber. Então eu só posso obedecer àquele que tem o Espírito Santo. Eu não posso obedecer outro espírito, ainda que seja autoridade na terra. Eu não posso obedecer sabendo que o espírito maligno está usando ele. Eu posso sofrer consequência? Vou sofrer consequência sim, porque eles não amam o povo de Deus. Ele não ama o ser humano. Ele veio por Satanás, para oprimir e destruir a humanidade. Quando eu vejo os governadores aliados com Satanás para destruir, oprimir a nação, o seu povo, a sua nação. Eu tenho observado uma guerra espiritual nessa eleição, que até hoje ainda está tão sintoma aí, muita gente tão cego. Até muitos cristãos dando ouvido a Satanás, servindo ao reino de Satanás e dizendo que está servindo a Deus, o reino de Deus. Política e a religião sempre existiu e sempre vai existir. Jesus e o diabo sempre existiu e sempre vai existir enquanto existir o povo na terra. O mal e o bem sempre vai existir, porque Deus, ele é Deus. Agora precisamos acordar para a vida. Quem governador? Esse governador desse estado de São Paulo, governador do Rio de Janeiro e governador da Bahia, que eu ouvi a live, ele dando ordem para fechar a autoridade, para fechar. Naquele momento ali, eu vi Satanás usando a boca dele, usando ele. Uma entidade perversa usando ele. E eu falo na frente dele se ele tiver. Porque eu vejo Satanás trabalhando aceleradamente para oprimir o povo, trazer o caos para a Bahia.
E eu não vejo o Bolsonaro na vida dele. Eu não sou fã de político nenhum. Mas que Deus me mostra, eu tenho que passar e falar. Cuidado com vocês, governador. Governador, vocês, governador do Rio de Janeiro, de São Paulo e da Bahia. Cuidado, governador. Porque o maior que está em você, para Deus, não é nada. O menor nessa terra é o que vai fazer parte do reino de Deus. O senhor que se acha com a autoridade, passando por cima da sua autoridade, o senhor está embaixo de uma autoridade presidencial. O senhor está afligindo, transgredindo os mandamentos de Deus. O senhor está fazendo o papel de rebelde. Porque quem tem alguém acima do senhor e é o presidente da república. O prefeito está abaixo do senhor. E eu estou abaixo do prefeito, mas estou acima de todos por causa da lei de Deus. Eu estou com Jesus, eu estou com Deus, o Todo-Poderoso. É por isso que eu não posso ouvir o que a Bíblia está dizendo aqui. Jurandir, não dê descrédito a todos os espíritos que está proferindo na terra. Eu tenho que fazer prova se o Espírito é de Deus. E esse Espírito que falou na sua boca e na boca dos outros governadores é espírito de Satanás, tranca-rua, que veio trancar tudo. Essas entidades que o senhor busca antes da campanha pedindo ajuda para receber poder, e ele está te usando. Esse poder que o senhor está tendo aí não é de Deus, é de Satanás, tranca-rua. E eu estou falando com convicção de que o Deus que eu sirvo, Todo-Poderoso, ele pode ordenar esse espírito te quebrar todo, meter uma enfermidade no Senhor e o Senhor parar no melhor hospital que existe no Brasil. Ainda que o Senhor saia do Brasil, vá para a China para se curar lá, Deus ele não vai permitir o Senhor voltar. Tome cuidado. Tome cuidado, governador do estado de São Paulo. Rebelde, traidor, traiçoeiro. Tenho prova. Inimigo do povo de Deus. Governador do Rio de Janeiro. Governador da Bahia. Você está querendo destruir a nação, trazer caos para o Brasil. Compartilhando aquilo que é do Brasil com alguém lá de fora. Essa guerra espiritual cristã que está vivendo espiritualmente é que está entendendo tudo que está acontecendo. Prendendo o povo dentro de casa. Sabe por que o senhor está mandando prender o povo dentro de casa? É porque não tem mais cadeia. Porque se tivesse cadeia, o senhor estava botando os pais de família tudo dentro da cadeia. Como as cadeias estão soltas, está cheia, os presídios estão lotados, não tem como prender mais os pais de família lá dentro. Não tem mais como prender. É por isso que está mandando prender dentro de suas casas. Usando esse pretexto do vírus para oprimir. O vírus tem, mas só que ele não pega em mim. Porque eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esse vírus que existe, que foi manipulado, esses vírus existem sim desde o princípio de todas as coisas. Foi Deus que criou todas as coisas. Foi Deus que criou o vírus. Mas o homem consegue manipular aqui na Terra através da medicina e injetar na população para reduzir a população e trazer caos. Então esse é o vídeo que eu estou dizendo. Livro de 1 João capítulo 4, versículo 1, parte A. Amados, não dê crédito, não dê ouvido a todos os espíritos, mas provai se o espírito é de Deus. Se o espírito não for de Deus, é o espírito de Satanás. Se o espírito não é de Satanás, é o espírito de Deus. Aqui está essa palavra para todos vocês que acham que Deus está nesse negócio. Deus está assim, mas está irado com as autoridades. Deus vai se levantar a favor do seu povo e punir todos eles, porque Deus ele tem o poder. Ele institui e ele destitui. Ele exalta e ele abate.
Aí está o recado para todos vocês que estão nessa cúpula de Satanás na terra, porque a Bíblia diz que Satanás ia trabalhar na terra aceleradamente. E de que forma é? Usando as autoridades corruptas, usando as autoridades que não têm amor ao próximo, que cria leis para oprimir os necessitados e estão vivenciando a palavra de Jesus. Tente desmentir Jesus Cristo aí agora. Desminta Jesus. Porque Jesus Cristo é o único que fala a verdade. Que seja todo homem mentiroso, mas o Filho de Deus, o verdadeiro, aqui está a palavra dele. Glorificado seja o nome de Jesus e exaltado, louvado seja o nome do nosso Senhor Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou para me dar vitória a todos aqueles que crê na sua palavra e que espera ele a volta do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.